Então, abra aí a sua Bíblia, livro de Êxodo, lá no capítulo 13. Êxodo, capítulo 13. E vamos pegar do verso 17 até o verso 22. Essa vai ser a primeira parte do nosso estudo, compreendendo os caminhos de Deus. Entender alguns princípios dos caminhos que o Senhor nos leva. Existem caminhos que nós não entendemos. Não sei se você já passou por isso. Eu creio que eu já tenho passo muitas vezes por momentos em que eu estou caminhando. Eu sei que Deus está na minha direção, que Deus está conduzindo, mas que eu não entendo muito o que está acontecendo. E aí quando nós começamos a estudar a palavra, quando nós começamos a olhar para a palavra, nós começamos a ver que Deus tem algumas situações que Ele trata com a gente, em que nós não precisamos entender, nós precisamos crer. A verdade é essa. Tem muita situação que você não tem que entender, você tem que crer. E se você crer, você vai ver a glória do Senhor e a palavra dele para nós, amém? Então, diz aí Êxodo, capítulo 13, verso 17. Ora, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar Vermelho. E os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e vos haveis de levar daqui convosco, e vós haveis de levar daqui convosco os meus ossos. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Não desaparecia de diante do povo a coluna de noite, de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Eu acho interessante, essa é a versão Almeida atualizada. Na versão Almeida revista e atualizada, ele vai ter algumas mudanças em algumas palavras. Que nem, por exemplo, aqui quando ele diz, e subiram armados da terra do Egito, na revista e atualizada fala arregimentados, que eu acho até mais próprio, que quando se fala arregimentado, estão em um regimento, né? Estão congregados, né? E aqui ele traz essa palavra armados. Mas amados, quando nós começamos a olhar aqui, então nós vamos ver alguns princípios da ação de Deus em conduzir as nossas vidas e nos levar pelos caminhos que Ele quer nos levar. E uma das coisas é essa: quando Deus nos leva pelo caminho mais longo. Nós precisamos entender que nem sempre Deus irá facilitar a coisa, ou que quando Ele não facilita, quando a coisa parece que está um pouco mais complicada, não é porque Deus não ama, não é porque Deus está às vezes nos provando, ou não é porque Deus, não, é porque Deus tem propósitos, e porque Deus conhece o nosso coração. E aqui a gente começa a entender um pouco disso, começa a observar que quando Deus agora tira o povo de Israel do Egito, da escravidão, aquele povo estava tão debilitado, estava tão frágil, que eles não poderiam nem sequer passar por uma guerra. Eles não estavam
preparados para enfrentar uma batalha. Então a palavra do Senhor diz que agora Deus pega esse povo e leva eles por um caminho mais longo. Conduz a eles por um caminho um pouco mais longo. Para que, se na caminhada, eles não tivessem que agora se confrontar com alguma batalha, se arrepender, porque como o caminho era perto também, às vezes Deus precisa fazer isso conosco, nos levar a uma caminhada de dias a mais, de coisas a mais, de conquistas que Ele tem preparado, mas Ele diz: não, você não está preparado agora para conquistar essa promessa. Você não está preparado agora, você não está pronto ainda para conquistar. Então, caminhe um pouco mais. E aí nós precisamos ter o entendimento que Deus está fazendo o melhor para nós. Olhando lá em Isaías, no capítulo 55, vamos abrir a nossa Bíblia aí, amém? Isaías, capítulo 55, esse é um texto que eu tomo muito por base para a minha vida. Quando eu começo a observar algumas situações, eu paro e penso nesse texto, eu começo a pensar: Senhor, eu sei que os teus planos são maiores do que os meus, os teus caminhos são melhores do que os meus, porque a palavra do Senhor diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha que coisa interessante, amados. Nós às vezes queremos dizer para Deus como que deve ser feito. Nós às vezes queremos mostrar para Deus o caminho. Você já se pegou às vezes fazendo esse tipo de oração? Senhor, faz assim, Senhor, toca assim, Senhor, move desse jeito, toma, Senhor, a vida do fulano dessa forma, toma a minha vida e dirige assim, e me usa assim. Deus está olhando e dizendo: como é que é? Então é assim? Então tem que ser desse jeito aqui. E algumas vezes eu vejo Deus me pegando e dizendo assim: ei, os meus pensamentos não são os teus, os meus caminhos também não são os teus. Meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos que os teus. Qual você escolhe? O que é que você quer? Você quer andar nos teus caminhos? Você quer andar segundo os teus pensamentos? Ou você quer andar nos meus caminhos segundo os meus pensamentos? Qualquer um nessa caminhada do povo de Israel teria brigado com Deus. Senhor, por que a gente não vai aqui pelo caminho mais perto, Deus? O que Deus está fazendo? Não estou entendendo. Deus está dizendo: é porque você não está preparado para enfrentar o que vem ali na frente ainda. Então tenha um pouquinho mais de paciência e anda um pouco mais e caminha um pouco mais, porque você vai chegar no lugar aonde eu preparei que você vai chegar. Mas antes disso, você precisa aprender a obedecer. Você precisa aprender a caminhar. Lá em Jeremias 29, vamos lá em Jeremias 29. Também é um texto, eu acho que pelo menos acho que 80% da igreja sabe esse texto, de tanto que eu repito ele aqui. Jeremias 29, lá no verso 11 até o verso 13, ele diz: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Em outra tradução ele diz: eu é que sei. Eu gosto dessas traduções, né? Eu gosto muito da tradução da Revista e Atualizada. Ele fala: eu é que sei que pensamento que tenho sobre vós. Como quem diz assim: ei, é meu filho, eu é que sei.
Você está começando a caminhar agora e já está querendo fazer, já está querendo correr. Eu é que sei o pensamento que eu tenho sobre vós, e que é de paz e não é de mal, e que eu quero te dar sim aquilo que você deseja. Mas antes o teu coração precisa estar voltado para mim. Antes você precisa voltar o teu coração para mim, que aí você vai me buscar e vai me achar, e aí eu vou mudar a tua sorte. Então nós precisamos entender. Por isso eu coloquei o título: compreender os caminhos de Deus. Aprender a compreender os caminhos que Deus tem traçado para nós. Ou pelo menos crer que o caminho que Deus tem traçado para nós é melhor do que os meus caminhos. Depois nós vemos aí, eu acho tremendo isso aqui, quando a nossa fé precisa ver além da morte. Porque ele está dizendo, José, que foi, né, a chave para que Deus pudesse trazer a provisão, pudesse levar o povo que, se não fosse José, teria ido ao Egito. O povo talvez poderia ter padecido, porque foi num tempo de fome que José agora é colocado como um governante ali do Egito. E ele traz então o seu pai, e com ele toda a família. O povo de Israel começa a se formar ali no Egito. Mas uma coisa é interessante, uma coisa precisa ficar gravado, e eu sempre procuro trazer isso. O Egito, ele fala do mundo. O sinônimo de Egito para nós na Bíblia é mundo. E nós estamos muitas vezes nesse Egito. José estava ali no Egito, mas ele tinha uma consciência: eu não vou ficar aqui, eu não sou daqui, eu não pertenço a esse lugar. Oh, meu irmão, minha irmã, é algo que nós precisamos colocar na nossa mente. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. A nossa pátria não é esse lugar. Deus tem algo muito melhor e preparado para aqueles que o amam, que o buscam, que o adoram. Então, desfrute-se, se torne um governante nessa terra, porque é isso que José se tornou. Mas ele tinha uma visão, ele tinha um olhar espiritual, ele olhava muito mais adiante, ele olhava além da sua vida nessa terra, além da sua morte. Ele tinha os olhos voltados para o que Deus se havia preparado. E ele faz com que o povo jure, ele ajuramenta o povo e diz: vocês não vão deixar nem os meus ossos nesse lugar. Sabe o que significa isso? Eu não quero ter parte, nem que os meus ossos fiquem nesse lugar, nem que os meus restos fiquem nesse lugar. Oh, irmão, e você sabia que a palavra do Senhor diz que nós seremos transformados em corpo incorruptível e levados? E eu fico olhando às vezes e pensando: Senhor, será que aí tudo vai fazer novo e muitos vão ressuscitar? E eu quero estar nesse meio. Eu quero estar nesse meio daqueles que ressuscitarão e que nem os restos ficarão nessa terra. Eu quero ir para a minha pátria celestial. É isso que José ele traz lá em Hebreus 11:1. Vamos olhar para a palavra do Senhor. Hebreus 11:1 fala dessa fé que vai além daquilo que nós vemos. Ele diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Eu não estou vendo, mas eu creio.
E é interessante porque às vezes a gente até quase que consegue ver. A pastora teve uma experiência dessa, né? O Senhor levou ela e ela teve uma visão do lugar que está preparado. Que a palavra do Senhor diz que Ele é indescritível. Nós não conseguimos descrever com palavras humanas. E é isso que arde no meu coração. É isso que quando eu oro, é isso que quando eu falo às vezes alguns irmãos falam assim: pastor deve estar em depressão. Essa semana nós estávamos lendo a Bíblia no nosso culto doméstico, e uma das leituras foi exatamente essa, quando Jesus fala do seu reino, fala que Ele iria, né, partir e que as pessoas não iriam mais vê-lo. E aí uns cogitavam: será que ele vai se suicidar? Porque é isso que passa na mente das pessoas que não têm esperança, das pessoas que não têm uma vida, que não têm os olhos voltados para a fé, para o futuro daquilo que Deus já preparou. Então eu fico olhando, estava olhando aquilo ali, né? E eles: será que ele vai se suicidar? Está dizendo que ninguém pode ir com ele. E Jesus estava olhando para a glória, da onde ele havia vindo, e agora ele estava se preparando para voltar, para preparar o nosso lugar. Então quando eu digo: irmão, eu estou orando, eu quero ir para o céu, né? Às vezes eu ponho minhas musiquinhas lá, e lá tá as musiquinhas: ei, saudade, saudade de um lugar bonito, onde eu vou viver. Ei, vontade de virar um anjo e desaparecer. As minhas musiquinhas que às vezes eu ouço lá, o pessoal está no carro, às vezes comigo fala: ei, lá vem o pai de novo. Eu falo: glória a Deus, é isso que eu quero, Senhor. Eu quero ser arrebatado, né? Quero ser levado dessa terra, porque aqui não é o meu lugar. Eu quero desfrutar do melhor. Enquanto eu estiver aqui, eu vou me esforçar para desfrutar do melhor nesse lugar. Eu quero ser governante, eu quero ser cabeça e não ser cauda, porque é a promessa do Senhor para nós nesse lugar. Mas não é a minha pátria. É isso que eu preciso entender. É o que José, ele olha e fala assim: eu não quero ficar aqui, por melhor que seja, não se compara à promessa que Deus já preparou para mim. Lá em 2 Coríntios, vamos dar uma olhada, 2 Coríntios, no capítulo 5, versos 6 e 7, diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. É interessante essa colocação dele, que essa caminhada nossa no corpo, muitas vezes nos prende, nos segura de estar em Deus, de viver em Deus. E que nós precisamos aprender a viver em Deus, na presença de Deus 24 horas. Mas aí ele diz: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Porque se você for andar por aquilo que você vê, eu fico olhando as situações, as notícias, às vezes tem dia que eu desligo a televisão, tem dia que eu paro e falo assim: não dá para ouvir, não dá para ouvir mais notícia, que é só notícia ruim. Parece que as câmeras, parece que os repórteres, parece que as pessoas, elas estão aficionadas só naquilo que não presta, e eu não creio nisso. Existe muita coisa boa, existe muita coisa boa acontecendo, e eu creio que Deus está fazendo coisas grandes, maravilhosas. Então nós andamos por fé e não pelo que vemos. Eu creio que amanhã vai ser melhor. Eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas, que o meu dia amanhã vai ser melhor, que hoje é melhor do que ontem e amanhã é melhor do que hoje. Independente do que está acontecendo no mundo, independente do que está acontecendo na nação, independente do que está acontecendo na cidade, independente até do que está acontecendo na minha vida,
porque eu creio e eu tenho fé. Quando precisamos sair da tenda e enfrentar feras. A palavra então diz que o povo agora sai de Sucote, que Sucote quer dizer tenda. A tradução de Sucote quer dizer tenda. E eles vão para Etã. E eu gosto de pegar, eu tenho a enciclopédia bíblica lá em casa. E aí ele tem essas traduções, e ela traz do original hebraico, traz algumas traduções. E aí eu achei... Não mudou? É porque falhou aqui. Vamos lá. Tem hora que ele dá uns piripaque. Vamos ver se ele vai. Eu gosto de ver, ali na enciclopédia, e acho interessante porque às vezes eu estou ali preparando a ministração, como eu estava hoje, Pedrão, vê se você consegue agitar aí, porque aqui ele deu piripaque de novo, E ali eu começo a ver e vem exatamente essas traduções, que o Espírito Santo parece que ele está ali ministrando, dizendo: olha, veja o que é Sucote. E eu fui lá e olhei: Sucote, tenda. Veja o que é Etã. Etã, lugar de feras. E aí eu entendi, falei: é quando você tem que sair do Sucote, que você tem que sair da tenda, que você tem que sair do lugar do conforto, para ir enfrentar as feras, para ir enfrentar o inimigo, para começar a marchar e buscar as novidades de Deus. Então é algo que está no DNA do crente, irmão. É algo que Deus já preparou e que Deus quer fazer na nossa vida. É nos levar à conquista. Não adianta você querer ser um crente engessado, ser um crente que fica aí dentro de tenda. Não vai conseguir. Se você quiser ser crente, você pode até ficar dentro da tenda, mas você não consegue ser crente. Porque para ser crente você precisa viver experiências com Deus. Você precisa estar disposto a viver experiências com Deus, estar disposto a sair da tenda, sair do Sucote e ir para Etã, enfrentar inimigos, enfrentar desafios, conquistar promessas. É isso que Deus estava fazendo, é isso que Deus está fazendo hoje. Continuando, Deus é a nossa proteção em todos os momentos da nossa vida. No verso 21, então, ele fala que agora Deus ele se manifestava como uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Isso é gostoso e é lindo demais. Eu gosto de imaginar, eu gosto de ir assim, levar a minha imaginação aos tops, daquilo que Deus faz. E quando Deus faz um milagre, Ele faz um milagre perfeito. E a palavra diz que eles caminhavam e eles não podiam parar de caminhar. E para que eles não parassem de caminhar, eles tinham que encontrar um clima perfeito, uma situação perfeita. E então eu imagino que durante o dia aquela nuvem, a nuvem do Senhor, ela pairava sobre eles, aquela temperatura debaixo daquela nuvem. O deserto poderia estar lá a 50 graus. Debaixo da nuvem, 25 graus. Meus irmãos olhando assim, falando assim: rapaz, o dia hoje está bom, E os calangos, morrendo queimado pelo calor. Ele dizendo: ei, o dia está bom hoje. Anoitecia e o Senhor se manifestava numa coluna de fogo. E o deserto baixava para menos 50 graus. Que é isso que acontece no deserto.
Ele vai aos extremos. Deserto é lugar de extremos. É por isso que muitas vezes Deus nos leva ao deserto. E é por isso que muitas vezes quando nós entramos no deserto, se nós não estivermos voltados para Deus, envolvidos na presença de Deus, nós não suportamos, porque é lugar de extremos. Mas quando nós estamos caminhando debaixo da nuvem e na coluna de fogo do Senhor, aquela coluna agora, ela trazia o aquecimento, o calor. Eles paravam e continuava os 25 graus, porque é uma das melhores temperaturas que nós podemos ter, né? Alguns aqui no Tocantins, acho que 25 ainda acho que é frio, né? Mas é uma temperatura ideal. Então pensa, né? Qual que é a temperatura aqui, né? E a pastora está dizendo, 24 para ela já é frio. Fala, depois aqui no Tocantins, vamos dizer então entre 25 e 30 graus ali, aquela temperatura. Mas isso mostrava não apenas esse detalhe do cuidado de Deus, mas mostrava o cuidado de Deus em todos os detalhes da vida daquele povo. Nós vamos continuar observando e vendo que o alimento que eles comiam, hoje a gente fala muito de alimento equilibrado, balanceado, e era o melhor alimento que eles tinham, era um alimento chamado maná. Então nós precisamos entender e olhar lá para o Salmo 27, vamos abrir a nossa Bíblia, Salmo 27, é outro salmo que quando nós olhamos e observamos esse texto, se você parar para olhar para esse texto e meditar nele, você vai começar a mudar muito do teu estilo de pensar, de enfrentar as situações. Que ele diz assim: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados investirem contra mim, para comerem a minha carne, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança, porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. É isso que o Senhor mostra ali para o povo de Israel. É a luz e a salvação, é a proteção. É isso que o Senhor é para a nossa vida, é o que o Senhor é para a sua vida hoje.